Software. Como escolher qual é o software, qual é o programa de computador, de desenho que você mais se adeque a você? Engenheiros, arquitetos, designers. Então, como escolher isso, já que tem várias opções no mercado? Eu sou Mila Peixoto, a gente está no podcast da Casa 500 e hoje a gente conversa com Beatriz Aguiar, que vai falar para a gente aí uma visão de como, Bia. Primeiro, como é que a gente começa? Como é que você começa para entender que software fica melhor para você, né? Sim. Acho que o mais importante para você começar é entender qual é o seu nicho, né? O que você quer trabalhar, como é que você quer agir dentro da sua profissão, qual é a sua profissão, qual é o seu produto. O mais importante é isso, você vai identificar qual é o seu nicho. Eu gostaria de trabalhar muito com casas residenciais, ou eu já trabalho com esse tipo de produto final. Trabalho com residências unifamiliares, trabalho com residencial enormes, grandes, altos, talvez, edifícios mistos, hospitais, escolas, trabalho com edificações muito grandes. Então, você precisa entender qual é o seu nível de complexidade dentro do seu escritório ou na sua própria profissão pessoal, na sua própria carreira. E a partir dessa informação, você consegue ter uma classificação melhor. Você consegue se orientar para poder escolher, de fato, o que você precisa trabalhar. E tem vários softwares disponíveis no mercado e cada um deles vai se adequar melhor a uma questão específica. Então, depende muito do seu objetivo com aquele modelagem, talvez, se for no Sketch, Revit, ArchiCAD, qual a modelagem você quer, qual o objetivo a partir dessa modelagem. Sim, boa. Aí você falou aí 3 nomes que eu acho que são os mais, vamos dizer assim, procurados hoje. O SketchUp, o Revit e o ArchiCAD, né? E eu tenho muito, a gente aqui na Casa 500, e eu pessoalmente, muita gente me liga e fala assim, qual dos 3 eu devo fazer? As pessoas, quando eu conheço elas, e já entendo um pouco do dia a dia delas, e conheço elas profissionalmente, eu já consigo ajudar a escolher, porque exatamente o que você falou. Pô, se a pessoa ela trabalha com interiores, ou ela conhece muito o ArchiCAD para poder evoluir para o interiores, que é muito mais complexo, vamos dizer assim, o programa em si, vamos dizer assim, não sei se é complexo é a palavra, mas você teria que conhecer todo o ArchiCAD para poder entrar no interiores. E aí, normalmente, eu digo que o SketchUp é uma boa opção. Por quê? Porque o SketchUp, para interiores, ele acaba sendo mais intuitivo, mais fácil de modelar, e você consegue, com o layout, fazer as contas técnicas, né? Agora, quando você está trabalhando, como você falou, você trabalha, por exemplo, na área de saúde, ou trabalha em edifícios grandes de apartamento, você tem aí, sei lá, 15, 16 projetos complementares que vão trabalhar junto com você. Não dá para ser o SketchUp, por exemplo. Aí a gente estaria o quê? Entre o Revit e o ArchiCAD, né? Aí, o que a gente faz? Né? Na minha história, eu assim que oriento, tá? Então, me ajuda aí no que você puder. Por exemplo, se você trabalha no escritório e normalmente as pessoas que são complementares desse projeto, se eles usam mais o Revit, é melhor você se especializar e começar a trabalhar mais no Revit. Por quê? Porque fica uma interação muito mais fácil, porque é nativa, né? Então, é isso. Mas, e a mesma coisa para o ArchiCAD, né? Isso a gente tem que pensar também na questão das metodologias. A metodologia de Sketch, ela é uma que não está envolvida com a metodologia do BIM, que está abrangendo o Revit e o ArchiCAD. Boa. Isso o BIM, que é a parte toda do projeto mais complexo e tal, inclusive as prefeituras já pedindo. Já é obrigatório em licitações públicas. Pronto. Então, o BIM, ele está ou no Revit ou no ArchiCAD. O Sketch já estaria fora disso, né? No Revit, no ArchiCAD e no SketchUp, ambos têm ambiente 3D, você tem como traduzir isso em contas técnicas. O que falta para poder alcançar a metodologia BIM seria a informação atrelada a esse modelo. É o que traz dentro do ArchiCAD, do Revit e outros softwares BIM também. E aí essa questão da metodologia pode te guiar também a identificar melhor qual vai ser o seu software escolhido. Porque se você trabalha com softwares BIM, você vai ter um produto final que de fato é mais complexo e, portanto, os softwares também são um pouco mais complexos para você aprender. No caso, assim, a linha de aprendizado, não é que o software em si ele é complexo, mas você vai demorar um pouquinho mais nessa linha para poder ter você ter praticidade de fato naquela ferramenta. Mas isso acontece com todas as ferramentas.
E tudo na Entendeu? vida. Exato. Você começa a fazer para poder, para você criar o hábito daquilo, dominar e aí ficar confortável para você. Como dirigir. A gente dirige olhando, começa a dirigir olhando pro pé para ver se passou a marcha certo. Depois você não lembra mais que Nem pé olha você pra usou, trás. nem a marcha, nem nada. Você está só Você preocupado fala com o intuitivo. trânsito. Exatamente. Então qualquer software vai ser desse jeito, né? Nosso objetivo final com qualquer software é conseguir projetar, né? Isso, O objetivo é o projeto. é o projeto. E a metodologia BIM vem com esse intuito também, da gente não ter tanto tempo documentando, mais tempo projetando. A gente acaba, a partir do momento que você domina a ferramenta, você consegue dedicar um pouco mais de tempo no projeto. Então, assim, de fato, é mais complexo na curva de aprendizado, você vai demorar um pouco mais para entender. E também tem uma questão de que, para softwares BIM, interessante que você saiba construir. Você sabe entender uma obra, sabe? Porque o que você está fazendo nesses softwares é uma construção virtual. Você está realmente fazendo o seu edifício inteiro como se estivesse na realidade. Então, é importante você saber como que esse edifício vai ser construído, como que esse ambiente vai ser construído na hora da obra. E a partir disso, você vai entender também como você vai modelar, você vai fazer uma bancada. Como que a pessoa que vai fazer essa bancada para você, ela vai executar? Vai ser uma peça única? Vamos trazer uma peça da bancada, uma peça de acabamento aqui, outra ali. Quantas peças serão? Qual é o quantitativo? Isso tudo você consegue extrair pelo software BIM, né, com a metodologia BIM. E pode tornar mais fácil, mais difícil, depende do seu objetivo, sabe? Tem muitos projetos que não é necessário você ter um quantitativo muito preciso, que não chega nesse nível de complexidade, ou o cliente não solicitou esse tipo de informação. Tem algumas questões, assim, depende do projeto, né? Do seu contrato com o seu cliente, qual é o seu intuito, qual é a sua necessidade, se você vai acompanhar a obra de início ao fim. Você pode ter esse quantitativo para você trabalhar com seus complementares, você trabalhar com seus servidores, mas não entregar para o cliente final, sabe? Então, são questões que você precisa pensar um pouquinho. Então, realmente, qual é a sua necessidade nesse momento e pense também a longo prazo. Qual vai ser o seu próximo projeto? Qual vai ser o seu próximo cliente? Qual vai ser a sua próxima necessidade? Para que você já entre no mercado de trabalho já estabelecido com essa ferramenta que vai te auxiliar durante um tempo bom aí, né? Para a gente poder investir com sabedoria. Com sabedoria. Você falou uma coisa muito interessante aí que eu não tinha parado para pensar. O caso do BIM, né, que existem o Revit, o ArchiCAD, tem vários outros também, né, como você já falou. Mas, assim, esses são os mais conhecidos e que mais usam nos escritórios de arquitetura, principalmente. Eles têm um nível um pouco maior de complexidade, sim, mas, porém, eles diminuem seu trabalho depois. Porque, o que você falou, você consegue tirar um quantitativo em planilha, direto depois que você acabou de fazer todo o projeto, você consegue ter um quantitativo automático. Eu não gosto da palavra automático, porque o automático porque o automático parece que é milagre. Na verdade, é automático tudo que você inseriu ali. Se você inserir errado, o automático vai estar errado. Né? Tá automático, talvez você bem confira, tem que conferir, gente. Pelo amor de Deus, eu lembro que eu pegava trabalho de TCC, eu pegava muito, né? Não sei se são há 10 anos nisso aí na faculdade, mas as bancas pré-banca de TCC, os meninos até gostavam de passar por mim, porque eu era assim, radical nas coisas. Então a pré-banca era boa, na banca não, o povo queria sumir de mim. Mas a pré-banca sim, por quê? Porque quando vinha com corte automático do Revit, gente. Só se o modelo tivesse. Eu tô falando Revit porque eu acho que o ArchiCAD nem era muito usado nessa época. Mas nenhum prestava. Você não conseguia identificar a distância, linha fina, linha grossa. Você perguntava assim, o que é isso aqui? O menino ficava, nem ele que tinha feito o projeto, ele não estava conseguindo entender que peça era aquela do corte. Tinha que olhar para o AutoCAD, fazer uma limpeza, analisar tudo, reproduzir. Loucura. Pegava uma planta que eu de impressa, né? E eu saía assim, caneta vermelha, tudo, que é isso? E ficava assim, eu não conseguia nem responder. Nem acompanhava esse raciocínio. Né? Nem acompanhava, entendeu? Por quê? Porque, primeiro, não dominava a ferramenta direito, jogava as informações para resolver o problema, botava o botãozinho automático de corte, fachada um desastre total. E aí, manda para a copiadora e leva. Como é que constrói isso, gente? Onde está essa parede? Me diga aí. O que é isso aqui? Que altura é isso? Então,
Essa é uma preocupação. Mas, por outro lado, pelo que você está falando, se a gente começa certo, base certa, coloca todas as informações que precisa, o automático vai ser certo. E se poupa aquele trabalho. Porque se a gente falar no CAD, no AutoCAD, né? O AutoCAD é um desenho de linha a linha. Sim. Isso é a grande diferença, né? E quem dá o sentido, quem dá o significado daquelas linhas somos nós, estamos lendo aquele projeto. Exatamente. Então, é uma imitação da mão. Exato. Né? Agora, literalmente. Então, o AutoCAD, você faz um desenho à mão usando o computador. Quem não domina o desenho à mão, no AutoCAD também fica um desastre total. Não sabe espessura de linha, não sabe nada. Mas quando a gente chega nos BIMs, não é mais uma linha, é um elemento. Eu costumo dizer que no AutoCAD você faz 4 linhas e você chama essas 4 linhas de uma parede. Isso. Quando você chega em qualquer software BIM, e também no SketchUp, acredito que acontece a mesma coisa. Sim. Você faz a modelagem, você faz essas mesmas 4 linhas, mas essas 4 linhas no BIM já tem informação ali. Você sabe, tem um bloco de cerâmica, você tem um reboco em 4 faces, você tem um acabamento, você tem... É como se já fosse um elemento 3D sólido, não só 4 linhas, mas a sua leitura. O modelo já faz essa leitura para a gente vai ler o tridimensional também. Sim. Então, aumenta as possibilidades. Muita gente, inclusive, gosta de fazer a modelagem do projeto e pensar o projeto no ambiente 3D. Depois que vai para o ambiente 2D, você vai poder conseguir entender aquela planta, configurar uma informação, mas tem mais facilidade trabalhando pelo ambiente 3D e vice-versa. Eu mesmo gosto de trabalhar pelo 2D também. Eu não consigo, enfim, cada um é cada um, mas eu também acho que o 2D... Como você mas aprendeu, o que eu vejo é quando o pessoal começa no 3D, quando bota em planta baixa, as dimensões estão todas erradas. Todas. Distanciamento, tamanho, tá tudo destrambelhado. Os fluxos, também. Né? Porque a gente, em arquitetura, você tem que começar projetando com fluxo. Sim. Você tem que garantir fluxos, os fluxos de chegada, saída, os fluxos, as distâncias, né? O layout. O layout ele tem que estar bem feito, tem que ter fluxo. Quando você chega no 3D, isso não tem como você fazer. A visualização. Você faz fachada em 3D. Entendeu? Você acaba se cuidando de uma coisa que é o segundo momento. O primeiro momento é garantir o layout bom. No 3D é bem complicado. Mas enfim, isso é outro podcast, outro problema, outro momento, tá? Sim, tem recursos que te facilitam. Eu acho que as pessoas usam eles, mas de fato eu prefiro. Boa. Gente, então, olha só. Para tomar essa decisão de escolher um software, porque não é uma coisa simples, né, na vida da gente, porque é uma coisa que você tem que não só escolher e achar que em uma semana vai estar dominando, não é isso. Você tem que buscar se aperfeiçoar, conhecer a base. Se quiser curso de ArchiCAD, temos Bia aqui, maravilhosa, para dar tudo isso bem explicadinho, com a base sólida para vocês, tá? Se quiser o SketchUp, a gente também tem com Cássia, né? O Revit também tem, no momento eu acho que está sem turma, mas temos também, tá? Mas o importante é vocês entenderem que seja o software que você escolher, vocês vão ter que se aprofundar naquilo e vão ter que dominar aquilo. Porque, como eu falei, quando a gente aprende a dirigir, você só fica tranquilo e domina e vai dirigir bem quando você domina o carro, né? Então, vamos entender que o software é a nossa ferramenta, exatamente, é o nosso carro, nossa ferramenta. Então, você só vai conseguir avançar depois que você passa daquela fase de dominar aquela ferramenta. Então, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter dedicação, muita dedicação e prática todo dia, né? É a prática, assim, eu vejo pessoal mais velho, assim, da minha época e tal, ou até um pouco menos do que eu, mas falando, gente, só de pensar em ter que sair do AutoCAD, que eu sou muito rápido no AutoCAD. Porque são 10 anos, 15 anos de prática. Aí você fala, não tenho tempo para parar, porque eu estou no meio de um projeto que eu tenho que entregar, estou com pressa, é melhor fazer no AutoCAD. Porque nunca para ter a prática no próximo programa, né? Então, isso super acontece muito. Mas, e de fato, você tem que entender, quando você for fazer a migração, você tem que entender isso, que de fato você vai precisar dedicar um pouco mais de tempo, mas não precisa ser em todos os projetos. Se pega um projeto mais simples, você já está fazendo o curso, você já fez o curso, pega um projeto mais simples e desenvolva ele todo no software de escolha.
tenta fazer dessa forma porque você vai conseguir manter sua prática no CAD e adiantar outros projetos e ganhar um pouco mais de tempo para investir no projeto do novo software. É uma estratégia interessante. Pega um projeto menor e veja quais são essas dificuldades, porque a gente só vai identificar essas dificuldades a partir do momento que a gente vai treinando sozinho. Porque, enfim, tem várias formas de aprendizado, mas Sim. você só vai saber se você aprendeu quando você for tentar fazer. E não é só Não a é memória, né? Você tem que realmente aprender, porque a memória não vai ser suficiente. São 40 horas de aula, a gente não vai lembrar de tudo. A gente vai aprender como fazer. E a partir desse momento a gente vai executando e E as faltou uma coisas vão coisa, vindo, né? busca as informações, revisa, Isso. e aí você vai fazendo, produzindo. Então, acho que o caminho é esse. Tem que treinar, e ter paciência, não vai dar certo. Tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Que às vezes a gente é muito impaciente com a gente, né? E na hora que a gente está numa coisa nova, num momento novo, numa transição, né? De um software, a paciência tem que ser redobrada mesmo. Com a gente mesmo, a gente se dá esse direito. Eu sei que na loucura do dia a dia, ainda mais quem trabalha com projeto, está sempre atrasado, sempre se embolando, sempre, né? Mas é uma coisa que vai te ajudar lá na frente, vai te ajudar, vai diminuir. A Bia falou aqui para a gente que o quanto uma tecnologia BIM te facilita depois, porque as saídas de ação, você já tem vários tipos de planilha, vários tipos de quantitativo, várias documentações que você teria que estar fazendo na mão e que você fazendo uma base bem feita de um projeto, numa tecnologia BIM, essas planilhas, essas documentações são muito mais simples depois. Uma coisa muito interessante também é você pensar em especificações. Você faz seu modelo e aí você define quais serão as especificações de fachada, um exemplo, faz tudo preliminar. Você vai informar que vai ser tinta azul, marinho, souvenir. Só que ao longo do processo, você informou para a ArchiCAD que essa parede vai ter essa especificação e depois mudou para o laranja pôr do sol da Coral. Enfim, estou inventando nomes. E aí, a partir dessa informação, o ArchiCAD, você só altera uma vez essa informação e automaticamente mesmo, porque é como se fosse um rótulo específico desse objeto. Cada objeto modelado, cada elemento, não é nem objeto, cada elemento, ele vai ter um conjunto de informações atreladas. É necessário que você alimente esse banco de dados. Mas a partir do momento que você faz isso, você consegue retirar rótulos automáticos que vão pegar essa informação da cor da tinta que você quis colocar na sua alvenaria. E aí isso vai sair para a sua planta baixa. Na sua prancha você consegue informar isso em uma tabela. Isso vai sair também no IFC, que é um elemento importante para a gente trabalhar também, que é como você trabalha com outros profissionais dentro do mundo do universo BIM, né? Da metodologia BIM, você exporta em IFC, que é uma extensão universal. Então, você consegue trabalhar com os projetistas em Revit, em outros softwares, quais características que sejam, e você consegue que essas informações todas vão junto. Então, é muito mais fácil, muito menos problema, porque você consegue evitar incongruências. Você consegue evitar que saia coral em uma planta e na outra planta vai estar souvenir pôr do sol. Então, é como se fosse um banco de dados unificado. E a partir disso, você altera uma vez, vai alterar para todos, evita alguma, que a gente nossa, muito rápido, eu tenho até amanhã para entregar essa nova revisão de projeto. E aí, o que se passa? Acontece. Porque, no caso, você teria que trocar essa especificação em todas as pranchas. Isso. Todas as pranchas baixas, todas as pranchas... Onde tivesse, né, essa especificação, esse elemento, como você falou, estiver aparecendo, teria que estar trocando na mão, um a um. O ideal é colocar com o rótulo número 1 e a nossa tabela, a gente altera só na tabela e pronto, funciona. Né? Você vai pela tabela. Na ArchiCAD também tem como fazer dessa forma, mas também é automático. Você vai definir o rótulo, vai definir o número e a informação. Perfeito. Tudo, assim, dá para você chegar no nível de automação do projeto bem interessante, bem que vai aumentar a sua produtividade, com certeza. Diminui no início, porque são muitas informações que você tem que tomar e decisões que você tem que tomar de projeto no início, mas no final tudo já está ali, já vai automático. E o custo de você alterar alguma coisa, ele vai ser menor se comparado com a metodologia de 2D do AutoCAD, porque você pode alterar essas informações no meio do processo, você já tem tudo modelado. Então, ao invés de a gente gastar o tempo no início do projeto, que é menos tempo, você vai fazer o conceito, depois passa para um AutoCAD, faz toda a parte de estilo preliminar, não vai gerar muitos cortes nessa fase, fachadas, é um pouco mais simples para poder conversar com o cliente, ver o que ele acha. Depois, no retorno, aí você vai para uma fase de executivo,
você vai, então, complexificar, vai muitas pranchas, muitos detalhes, muitos desenhos. Então, o seu esforço da sua equipe, talvez na empresa, vai ser muito nesse sentido. Você precisa de mais pessoas, mais tempo na fase do executivo, enquanto no processo da metodologia BIM, isso se inverte um pouco. Inclusive, tem que mudar, é uma metodologia, tem que mudar a sua metodologia de trabalho para se adequar a essa ferramenta, que também é uma dificuldade de migração muito consistente. As pessoas têm que dar mais prazo para quem for fazer essa modelagem, quem for desenvolver esse projeto no início, que antes era o oposto, era no meio. Então, no início você faz uma modelagem bem coerente, bem feita, com todas as informações que são necessárias, e posteriormente você vai ter o projeto com mais liberdade. Você for alterar, vai gastar tempo, né? Você precisa mudar o modelo, mas a documentação já está pronta, você já passou um corte, você já ajustou esse corte para que ele fique adequado de acordo com as nossas normas técnicas de apresentação. Mas, assim, essa parte você já... Você já pode botar template, né? Eu sei disso. Dentro do, já com a norma de habilitei, né? Já tem o template brasileiro que vem com a ArchiCAD. Já está dentro da norma, né? Isso é bacana. Tem vários elementos favoritados na norma. Que bacana, bacana. Isso também já facilita muito do que você tem. Você pode usar o template brasileiro sem problema. Você tem que investir agora em um template para a sua empresa ou para você mesmo. Entendi. Menos um recurso aí importante você inicia. É verdade, é verdade. Mas porque eu aconselho fazer depois. Boa, boa. É porque é um investimento, né, grande. Não deixa de ser um investimento no software, um investimento em treinamento, né, em tempo. Então é um investimento grande em cima disso para poder fazer. Mas eu acho que vale a pena. Eu realmente acho que vale a pena. Vale a pena você aprender o software sem nenhum template, seja ele qual for o software, porque você precisa dominar a ferramenta, mesmo se você não tem esse apoio de um template. Perfeito. A partir disso, você já consegue até desenvolver o seu próprio, sabe? Você precisa entender todos os conceitos para não ficar refém, é uma muletinha. Personalizar, né, do jeito que você precisa. Gente, o template, se vocês ficaram na dúvida aí, é um conjunto de informações já pré-definidas, né? Então é você ter ali aquele modelo, né? Melhor dizendo, é um modelo que você usa, e mais o que a Bia está falando é que você tem que saber, né, aprender e se aprofundar para fazer este modelo ser o que você precisa, ser personalizado para a sua necessidade. Então isso é muito importante, né? Olha, eu vou deixar uma pergunta aqui assim, bem clara. Vocês acham ou não acham que vale a pena entrar na tecnologia BIM? Você acha isso bacana? Sim ou não? A tecnologia BIM é legal ou não? Só faz confusão na minha cabeça? Atrapalha a minha vida? Eu quero saber. Responda aqui embaixo pra gente, tá? E ó, fica com a gente aqui, porque tem muita coisa bacana. Bia vai estar aqui várias vezes com a gente conversando sobre isso. Mandem perguntas, mandem dúvidas de vocês, tá? Segue o canal. Manda para alguém que está precisando entender sobre tudo isso, né, Bia? E melhor de tudo, vem fazer esse curso com a gente aqui na Casa 500, que eu tenho certeza que você vai sair adorando o ArchiCAD. Né? Se depender de mim, eu vou fazer o possível. Você já é apaixonada pelo ArchiCAD. Fazer discípulos de ArchiCAD. Discípulos, boa. Então tá, gente, até a próxima. Fique com a gente aqui. Obrigada, Bia. Obrigada.